Olá, amigos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do Nepom. Estamos aqui reunidos novamente no nosso salão doutrinário virtual, iniciando o tema doutrinário deste mês de julho de 2021. Permanecendo o planeta Terra ainda na pandemia do coronavírus, nossas atividades continuam online. Então, o nosso salão doutrinário agora se expande por todo o mundo. Diluíram-se as paredes dos salões doutrinários. E que assim seja a nossa união mental, a nossa união de bons sentimentos, a nossa disposição para falar dos ensinos do Mestre Jesus, clareados pela nossa doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, a quem nós temos tanta gratidão. Hoje nós vamos iniciar o tema doutrinário do mês de julho de 2021, aqui do Nepom, Núcleo Espírita da Polícia Militar, que tem a sua sede física na cidade de Salvador, estado da Bahia. O tema deste mês, o tema central, é Lições da Boa Nova. Lições que sempre precisamos estar refletindo, vivenciando, buscando trazer para as nossas vidas. E lições que são de todos os tempos. Como nos disse Pedro, está anotado lá em João, no capítulo 6 de João, tem uma passagem que Jesus está conversando com aqueles que o seguiam. Está falando algumas orientações e muitos começam a sair, a ir embora, ficando apenas os mais chegados. E Jesus pergunta: e vós quereis também ir? E Pedro pronuncia sábias palavras. Lá em João 6, o versículo 68, respondeu-lhe Simão: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Do mesmo jeito, nós podemos perguntar a Jesus: a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. As palavras do Mestre são de vida eterna, porque ele trouxe a nós as lições divinas, os ensinamentos divinos que não passam. São palavras que não passam. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. A gente pode entender como as nossas palavras passam. Eu posso pronunciar algo aqui como uma verdade e amanhã contradizer isso. Então, as nossas palavras são efêmeras. A nossa própria ciência terrestre, ela pode hoje dizer algo como verdade e amanhã chegar à conclusão de que não era bem assim. Então, tudo passa. Mas as palavras que Jesus trouxe não passarão, porque estão fundamentadas na verdade divina. Mesmo que a gente ainda não entenda muitas das passagens, muitos dos ensinamentos do Mestre, elas são de vida eterna para todas as épocas. E aí nós abrangemos o nosso conhecimento trazido pela doutrina espírita. Não é só para agora, nesta encarnação, é para toda a nossa existência, todas as nossas existências, toda a vida do espírito imortal que somos, é para todos os globos de planetas, todas as galáxias, para todo o universo, em todos os tempos. E aí também a gente faz referência às palavras de Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o ensino moral do Cristo constitui um código de ética universal. Então, reforçando essa ideia, que é um código de ética de todos os tempos, de todos os espaços, é do universo. Então, serve aqui para a gente na Terra, se encarnarmos em outros planetas, está valendo esse código de ética moral. Hoje, o primeiro tema que nós vamos falar é amai os vossos inimigos.
Eu ganhei de presente a oportunidade de estar aqui com vocês falando desse tema, porque na programação inicial não era eu que estaria aqui, mas na impossibilidade da pessoa que estava agendada, nós estamos aqui para fazer essas reflexões e agradecemos a Deus essa oportunidade, pedindo a Ele que nos ajude a aproveitar o melhor que a nossa capacidade nos permitir desse seu ensinamento. Amai os vossos inimigos. Então, antes de iniciarmos, vamos continuar elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Celestial, lembrar do nosso Mestre Jesus e rogar que sejamos inspirados pelos teus mensageiros e que possamos aprender, entender e aplicar os teus ensinos no nosso dia a dia. Que a equipe espiritual responsável pela divulgação dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita no planeta Terra nos envolva e que consigamos assimilar as orientações e as reflexões para melhor aproveitarmos estes momentos. Que a paz do nosso Jesus envolva cada coração amigo aqui sintonizado, encarnado e desencarnado. E que possamos juntos elevar o coração em gratidão a Deus por esta oportunidade. Que assim seja. Então, amigos, amai os vossos inimigos. O ensinamento que Jesus nos trouxe, será que é fácil? Creio que não. No nosso nível evolutivo, de espíritos encarnados no planeta de provas e expiações, provavelmente muitos de nós estamos pensando, é muito difícil amar os inimigos, eu não consigo amar os inimigos. Mas Jesus nos trouxe esse ensinamento e ele não nos traria nada que nos fosse impossível. Se ele falou, ainda que não tenhamos um grande entendimento, ou que tenhamos dificuldade em aplicar no nosso dia a dia, nós temos que ter a certeza de que é possível e de que vale a pena nos esforçarmos para conseguir, para segui-lo. Porque Jesus foi o modelo mais perfeito nos dado por Jesus. Ele é o guia e modelo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O guia é para ser seguido, o modelo para ser imitado. Então, é a conduta de Jesus que nós queremos alcançar. É o nosso alvo aqui no planeta Terra, porque é o caminho que nos leva em direção ao Pai. Jesus pronunciou essas palavras, amai os vossos inimigos, no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, mas não termina, não se resume só nas bem-aventuranças. São advertências maravilhosas, ensinos, que vale a pena a gente refletir sempre. É aquele Sermão da Montanha que, nas palavras de Mahatma Gandhi, se perdessem todos os livros sagrados e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido, porque ali estão resumidos todos os ensinamentos. Essa parte do resumo já é uma conclusão. Mahatma Gandhi falou apenas até o ponto de que nada estaria perdido.
Então, nós sabemos que Jesus fez do amor o maior mandamento da lei. Quando ele responde aos fariseus, que lhes perguntam, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está anotado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Então aqui Jesus coloca a perspectiva do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Os ensinos de Jesus podem ser analisados em diversas perspectivas e nós não conseguimos esgotá-lo. Ele serve às mais diversas situações, às mais diversas dimensões do ser. Então, no citado Sermão da Montanha, Jesus vai nos alertar sobre a nossa conduta para aqueles que chamamos inimigos. E ele vai falar, aprendeste o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Aqui nós já vemos que Jesus vai trazer algo novo. Ele diz como nos comportávamos, mas que agora ele está trazendo um novo mandamento. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Este versículo, que está anotado em Mateus, no capítulo 5, o versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós sabemos que Emmanuel é um grande estudioso dos evangelhos. Emmanuel, que foi guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, muito conhecido de todos nós. Então, Emmanuel estuda muito os evangelhos, inclusive há relatos de que ele ia para mundos superiores aprender essas lições do mestre. Então, Emmanuel tem um trabalho de comentar versículos bíblicos, mais de 1000 versículos bíblicos Emmanuel comenta. E esse versículo 5:44, Emmanuel comenta 21 vezes. É, pelo que me consta, o mais comentado por Emmanuel. Talvez porque ele entendesse também, como nós, a dificuldade, ou para trazer a nós alguns esclarecimentos de como aplicar este ensinamento em nossas vidas. E Jesus continua, então, no Sermão da Montanha, desdobrando esse novo mandamento. Repetindo, aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que nos amam, o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que é com isso que fareis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então vemos aqui Jesus nos dá o exemplo do Pai Celestial, que faz nascer o sol e vir a chuva sobre bons e maus,
sobre justos e injustos, ou seja, ama a todos os seus filhos de igual maneira. Porque nós, na infantilidade espiritual, que ainda carregamos em nós, muitas vezes, queremos fazer o bem apenas àqueles que nos amam. Fazendo uma comparação, queremos que o sol nasça para aqueles que são nossos amigos, que concordam conosco. E muitas vezes, se dependesse de nós, aquele que no momento está como nosso inimigo, nosso adversário, não receberia nem o sol, nem a chuva. Mas Jesus vem nos exemplificando isso para nos mostrar o alvo a que devemos chegar. E toda a natureza dá essa lição a nós, seres humanos. Alguém já viu uma árvore se recusar a fazer sombra ao homem mau? Querer fazer a sombra apenas ao homem bom? Não. A natureza nos acolhe a todos. O próprio planeta Terra nos acolhe a todos, sem distinção. Esse é o comportamento do nosso Pai Celestial para conosco e é o que nós também estamos sendo chamados. Mas por que será que Jesus nos alerta para amar os inimigos? No Sermão da Montanha, um pouquinho antes, ele vai dizer também que não resistamos ao mal. Tem essa parte também catalogada aqui no capítulo Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo maravilhoso, de importantes reflexões. Nós vamos aqui fazer algumas, porque são reflexões profundas. E eu convido a todos a essa leitura e essa meditação. Então, no item 7, Kardec anotou outra passagem do Sermão da Montanha, também registrada lá em Mateus. E são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que trazem a transcrição do Sermão do Monte, para que todos possamos estudar. Então, nessa parte ele diz: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater a face direita, lhe apresentais também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Por que será que Jesus está nos alertando com essa não resistência ao mal e com amar os inimigos? Ele coloca aqui o olho por olho, dente por dente da lei mosaica, a que nós estávamos acostumados naquela época, e que já era uma evolução. Porque como nós agíamos naquela época? Digamos, se alguém viesse na minha tribo e matasse um jovem, os da minha tribo iriam na outra tribo e arrasaria toda a tribo. Então, o que é que o olho por olho, dente por dente faz? Limita a vingança. Porque ele vai dizer assim, não, se eles mataram um jovem, você vai lá e mata outro jovem. Então, percebem que já é uma evolução, porque limitou a nossa vingança. E Jesus agora vem trazendo, então, um novo patamar, porque agora ele vem nos dizendo para não resistir ao mal, para amar o inimigo. E aí é preciso entender que ele está nos chamando a um novo patamar. O patamar de retribuir o mal com o mal está muito ligado ao nosso instinto primitivo, do revide, da vingança. E ele está nos chamando a abandonar essa reação instintiva para, com lucidez de consciência, tomarmos uma atitude, uma ação positiva, uma ação escolhida por nós.
Então, se não nos entregamos ao instinto da vingança imediatamente, e lembramos do ensino de Jesus, que o mal deve ser retribuído com o bem, nós temos a escolha. Vou agir ou vou reagir instintivamente, ou vou agir. Ou vou mostrar a quem está me fazendo mal a outra face. A face do bem. A face que nos engrandece. Vemos aí claramente Jesus nos chamando a um patamar superior, a uma elevação do nosso padrão vibratório. E é isto que ele veio nos fazer aqui, trazer o caminho. Ele se fez caminho. Ele viveu todo esse caminho para nos mostrar como viver, para nos mostrar que é possível sim. E que esse caminho nos leva mais perto do nosso Pai Celestial, portanto, mais perto da felicidade, porque todas as nossas imperfeições trazem com ela um sofrimento, como está lá bem escrito no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. A cada perfeição corresponde o sofrimento, a dor que vai nos levar a querer caminhar na liberação dessa imperfeição nossa. Então é a isso que Jesus está nos chamando, para que sejamos mais felizes. A gente percebe claramente ele nos pedindo o despertar da consciência. E ele diz também, se querem tomar a tua capa, dá a tua túnica. Então nós vemos aí atitudes ativas e não uma passividade de quem se entrega ao mal. Não. Ele nos chama a fazer o bem, a retribuir esse mal com o bem, para que não nos vinculemos com o mal. Por isso Jesus está aqui nos chamando para amar os inimigos, não resistir ao mal. Porque, pela lei divina, se eu revido o mal com o mal, eu me vinculo ao malfeitor. Eu me coloco no mesmo padrão vibratório dele. Eu fico preso naquela situação. E não é isso que nós, que decidimos seguir a Jesus, queremos. Mesmo que tenhamos dificuldade ainda de dar esse passo, vale a pena nos esforçarmos e lembrar que é o caminho, a verdade e a vida, todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, mesmo que eu ainda seja incapaz de realizar, eu tenho que ter isso como minha meta. Jesus nos chama a amar os inimigos. Nós vamos ver, eu vou pedir a ajuda de Emmanuel aqui daqui a pouco, em algumas mensagens que ele nos traz, alguns trechos, que vão nos mostrar os benefícios desse amor ao inimigo, que a nossa ciência material já está descobrindo, desvendando. Mas antes eu queria falar de outro motivo a que Jesus nos chama a amar os nossos inimigos e que nós espíritas sabemos. Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos adversários que estão colocados no nosso caminho? E não as provas de que ainda necessitamos pelas plantações equivocadas que fizemos no passado. Quem é aquele que estamos chamando de inimigos, se não um irmão nosso? Tão filho de Deus como nós mesmos, tão amado por Deus como nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos e queremos ser o mais amado por Deus. Do mesmo jeito que aqui a gente quer ser o filho preferido, às vezes a gente quer ser o melhor amigo, a gente quer também ser o filho preferido de Deus. Deus me ama e não ama nenhum outro. Deus ama a mim e ao meu adversário ele odeia. Não. Deus apenas ama. Ama todos os seus filhos. Ele ama, no dizer de Emmanuel, do verme ao arcanjo. Cada um no seu patamar evolutivo, cada um cumprindo a missão que pode cumprir
neste seu patamar, mas sempre amado por Deus. E quando eu refleti sobre isso, eu lembrei que é um dado muito importante para todos nós, encarnados e desencarnados. Porque muitas vezes, por termos cometido tantos equívocos, erros em nossas vidas, pode passar pela nossa mente a ideia de que não merecemos o amor de Deus e que não somos amados por Deus. Mas nós somos sim. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele não coloca condições. Amarei apenas aquele filho que age corretamente. Não, ele ama a todos. Isso é muito importante porque nós lembramos de muitos irmãos desencarnados que, por carregarem em si culpas de erros atrozes, se sentem não merecedores do amor. E a gente aproveita aqui para dizer, então, a encarnados e desencarnados, não importa o quanto nós erramos, não importa os equívocos graves que tenhamos em nossa trajetória espiritual, Deus nos ama. Jesus espera por nós, porque ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele seria perdida. E essas ovelhas somos nós. Então, podemos e devemos nos erguer confiantes nesse amor. Somos todos merecedores do amor do nosso Pai Celestial, que não nos relega ao abandono jamais. Temos sim as oportunidades de crescer. Claro que o objetivo é que nós nos melhoremos, corrijamos as nossas atitudes equivocadas, plantemos melhores sementes. E por quê? Porque a divindade quer que nós cresçamos espiritualmente, justamente para a nossa felicidade. A cada imperfeição que nós vamos nos despojando, nós temos mais condição de ser felizes. Nós nos livramos de um sofrimento. Então é por isso que Jesus vem nos chamar ao aperfeiçoamento. Mas não porque Deus não nos ama. Ele nos ama em toda e qualquer condição. Vemos o exemplo quando Jesus, o pastor das ovelhas, o bom pastor, quando uma de suas ovelhas fica perdida. Ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que está perdida. Então, todas as ovelhas são importantes. Aquelas obedientes que estão no aprisco e aquela que, por um momento de rebeldia, se desprendeu. Então, amigos, estejamos na situação da ovelha rebelde ou da ovelha obediente, somos todos amados pelo nosso Pai. E nisso ele nos dá o exemplo, o grande, como posso dizer, o grande móvel para que também hajamos assim com os nossos irmãos. Porque nós espíritas principalmente sabemos que o homem, a maldade no homem não é permanente, que a maldade, o mal, como queremos falar, é apenas um estado temporário, pela ignorância, pela não capacidade ainda de perdoar. Então é o nosso irmão. Naquele momento está como nosso inimigo. E quantas vezes nós fomos também inimigos dos outros? Porque aquele irmão que está como nosso inimigo, será que ele é só o nosso algoz? E nós vítima? Não. Ele pode estar agora como algoz, mas foi a vítima do nosso passado. Do mesmo jeito que nós agora, como vítimas, fomos também algoz no passado. Então devemos todos uns aos outros o perdão recíproco, o perdão da ofensa, o amar aquele que se fez nosso inimigo em determinado momento, porque muitas vezes nos fizemos inimigos também e queremos que o outro faça a nós o bem, não é? Então façamos ao outro o que queríamos que nos fizessem também. É super importante nesse nosso planeta de provas e expiações, onde a nossa imperfeição nos coloca perto daqueles que são iguais a nós, que também ferem, que são imperfeitos também. Então,
São necessitados eles do nosso perdão e do nosso amor, como também nós o somos. Mas os Espíritos trazem aqui, em o Evangelho segundo o Espiritismo, uma questão do entendimento desse amor. É claro que nós não conseguimos ter com os nossos inimigos o amor, ternura, aquele carinho que nós temos com os amigos. Porque para isso teríamos que confiar. E o inimigo, por ter nos traído, machucado, não recebe essa nossa confiança. Então os Espíritos aqui nos dizem que Jesus, por esse amai os vossos inimigos, não quis expressar esse amor ternura, mas um amor respeito, um amor de retribuir o mal com o bem. E aí eles nos lembram que é uma lei mesmo física, porque aquele que nos quer mal e que pensa mal de nós, esse pensamento forma uma corrente fluídica malévola, penosa, que nos causa repulsão. Já o pensamento do amigo, que é com sentimentos de amorosidade para conosco, transforma o fluido nessa corrente agradável, atrativa, e nós temos uma facilidade em sorrir para o amigo, em nos aproximarmos do amigo, que não temos com o nosso inimigo. Isso é a lei física, e se a gente for estudar o fluido, os fluidos, lá na Gênese, a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, nós vamos ver que o fluido toma as características que nós lhe damos com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, vamos entender essa dificuldade em ter para com o inimigo o mesmo amor que temos para com os amigos. Mas, Jesus vem trazendo essa ordem de amar os nossos inimigos. E aí, os Espíritos nos ajudam aqui, esmiuçando o que é que Jesus queria dizer com esse amar os vossos inimigos, já que não é o mesmo amor que eu tenho para com os meus amigos. E ele vai dizer: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso aqui a gente já pode se esforçar por fazer? Podemos. Ainda mais se a gente pensar quem é o primeiro beneficiado quando não guarda ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Somos nós mesmos, os primeiros beneficiados. E aí, eu quero pegar um trechinho aqui de Emmanuel, na mensagem Razões para o Amor aos Inimigos, que está no livro Bênção de Paz, um parágrafo em que ele fala assim: o amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Olha como Emmanuel vem nos trazendo os benefícios no nosso corpo físico, trazidos pelo amar aos inimigos, pelo não guardar o ódio, nem mágoas, nem desejo de vingança. E isso a ciência material, a ciência terrestre, já está confirmando os males que o ódio, o ressentimento, a mágoa provocam no nosso corpo físico. Então está aí uma grande razão para amarmos os nossos inimigos. Quando estivermos naquela dificuldade, lembrar que nós somos os primeiros beneficiados. E continuam os Espíritos. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que eles adivinham. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar.
Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, isso aqui já nos deixa felizes, porque nós temos condição de, como conversávamos, trazer a lucidez à consciência e, ao invés de reagir instintivamente com a vingança, com o ódio, com o rancor, agirmos retribuindo o mal com o bem, orando por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos machucam. E aí uma grande sabedoria quando Jesus nos diz para orar pelos inimigos, porque o que é a oração? A elevação do nosso pensamento a Deus. O que é que acontece conosco? A elevação do nosso padrão vibratório. Então, além de não revidar o mal com o mal, eu ainda me coloco numa posição mais elevada, vibratoriamente falando. Não mais elevada me achando melhor que o meu irmão, que me feriu, não. Mas um padrão vibratório que, se ele persistir no mal, não me atingirá, porque eu estou num nível elevado de vibração. E essa minha elevação vibratória também vai ajudá-lo. Também vai ser benéfica a ele. Então, a sabedoria que a gente vai entendendo nos ensinamentos do Cristo, que nada do que ele nos trouxe é fantasioso ou é apenas frase bonita, tudo tem um significado muito mais do que concreto. Concreto é a palavra que eu achei aqui para usar no nosso mundo como algo real. Mas eu acho que a palavra é essa, real. É muito mais real do que a ilusão em que vivemos, todos os ensinamentos de Jesus. E ainda falando dessa capacidade nossa de amar, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 9, o Espírito Fênelon nos diz assim: o amor é a essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então eu trago isso aqui para que a gente tenha essa certeza de que temos em nós a centelha divina do amor e somos capazes. Mesmo que neste momento estejamos tomados por alguma raiva, alguma mágoa, algum ressentimento, o amor está dentro de nós. E o amor cobre a multidão de pecados, cobre a multidão de sentimentos negativos. O amor ilumina, o amor nos eleva. E é por isso que nós temos que nos esforçar, refletir, buscar as vantagens que o amor nos traz, para que possamos nos entregar a ele. Como o mandamento do nosso mestre, daquele a quem nós devemos seguir, temos que segui-lo, mesmo que com dificuldade, não podemos desistir. E eu trago uma outra passagem de Jesus falando do amor. Eu sempre achei muito bonito uma fala de Chico Xavier, e ele diz assim: o amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí nós vemos que Jesus fez essa citação, está anotado por João 13:34. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, além de nos pedir para amar, Jesus nos dá o modelo, amar como ele amou. Como foi que ele nos amou? Como ele nos ama? Como estávamos conversando, ele nos ama incondicionalmente. Então, aqui ele está nos pedindo que amemos incondicionalmente. Amemos o inimigo, amemos o amigo, amemos o que não conhecemos, amemos todos os nossos irmãos, sem condições, como ele também nos tem amado. E eu fui dar uma olhadinha em que momento Jesus fez essa citação.
fiquei refletindo aqui. Ele falou isso na última ceia pascal, quando eles estavam reunidos, e ele disse aos discípulos que alguém o trairia. E João pergunta a ele quem seria. Ele diz: aquele que molhar o pão para entregar o pão, molhar o pão na tigela comigo, né? E nisso ele faz esse ato e olha para Judas e diz: amigo, o que tem de fazer, faz-o logo. E Judas sai. Mas todos acham que Judas está saindo ali porque ia cumprir alguma ordem de Jesus, como era Judas que ficava com a bolsa do dinheiro, talvez ele fosse comprar algum mantimento mais para ser alguma coisa. Eles não entenderam na sua essência, na realidade, o diálogo que se passava. Então, depois que Judas sai, Jesus traz esse mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A diferença aqui é só de tradução. Eu estou usando aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias, que é a tradução adotada pela Federação Espírita Brasileira do Novo Testamento. Mas aí eu fiquei pensando, Jesus estava aqui alertando aos discípulos que deveriam amar sem condições, e mesmo que Judas o tivesse traindo, merecia o amor de todos nós, de todos eles que estavam ali naquele momento, como mereceu o amor do próprio Jesus. Jesus deu esse exemplo magnânimo. É por isso que ele é o nosso guia e modelo mais perfeito, porque ele não trouxe aqui só palavras, só teorias. Ele vivenciou tudo o que ensinou. Ele se fez realmente um caminho demonstrando tudo o que é possível viver na condição humana. Ele esteve aqui entre nós, sofreu todos os nossos sofrimentos. Calúnias, vinganças, traições, condenações, julgamentos impróprios, até chegar a ser crucificado. E após a crucificação, ainda na cruz, ele já nos dá o grande exemplo quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali, ele nos dá o perdão. Ali nós poderíamos nos configurar como inimigos de Jesus, porque o estávamos condenando, julgando, crucificando. Mas ele retribui este mal que fizemos com a maior caridade, que é a caridade do perdão, a indulgência para com as nossas faltas, o perdão das ofensas. E conta-se que logo após deixar o corpo físico, Jesus desce aonde estava Judas, com a sua consciência pesada pelo ato cometido, agravado pelo suicídio. E ele vai em busca de Judas, resgatá-lo, amando aquele a quem nós poderíamos dizer que era o inimigo, mas que era apenas um filho de Deus, que erra tanto quanto nós, que se equivoca, e que por mais grave que seja o seu delito, merece o nosso perdão, porque nós também nos equivocamos muito. Jesus não devia nada e nos mostrou essa lição. Muitas vezes, nós não queremos ter adversários em nosso caminho. Um amigo espiritual uma vez nos questionou: quereis um caminho de flores? E é isso que muitas vezes nós queremos mesmo, um caminho de flores, um caminho sem dificuldades, um caminho em que todos colaborem, que só encontremos amigos para nos fortalecer nos nossos objetivos. E não é isso que encontramos.
Muitas vezes encontramos obstáculos, dificuldades, pessoas que não concordam conosco, mesmo que os nossos objetivos sejam os mais nobres. E por quê? Por que não temos ainda esse caminho de flores? Por que não o plantamos ainda? O que plantamos no passado? Caminhos espinhosos pelos quais estamos passando agora. Mas estamos passando despertos, sabendo que agora sim podemos plantar as flores para o caminho vindouro, para as nossas vidas futuras, unindo o passado, o presente e o futuro. A doutrina espírita nos mostra a utilidade de tudo, nos mostra as oportunidades que temos de crescimento e como melhor aproveitá-las. Então, plantemos agora, meus irmãos, as flores que cobrirão os nossos caminhos do futuro. E caminharemos mais leves, tendo corrigido os espinhos que plantamos no passado. E para finalizar, Jesus retorna após a sua crucificação. Ele chega onde estão reunidos os apóstolos. E talvez nós, se tivéssemos essa oportunidade, como seria o nosso comportamento? Talvez a gente chegasse falando, mas vocês deixaram me crucificar, sumiram no momento da crucificação. Pedro, eu não disse que você ia me negar, você me negou. Com a nossa infantilidade espiritual, a nossa pequenez espiritual, nós iríamos mostrar a todos aqueles os erros que haviam cometido conosco. Mas Jesus magnanimamente chega, encontra todos os apóstolos ali reunidos, não faz menção a nada, mesmo porque ele não foi ofendido, ele não se sentiu ofendido. Quem não é ofendido nem tem o que perdoar. A sua grandeza entendia a nossa pequenez espiritual, o nosso processo. E ele sabia que veio mostrar a seres ainda tão grosseiros, tão ignorantes da lei de amor. Ele veio nos mostrar esse amor, que era uma grande novidade. Se não era uma novidade em palavra, era uma novidade em nossas ações. E ele chega e diz, paz seja convosco. Essa é a frase que ele traz ao retornar após todo o martírio, após tudo que fizemos com ele. Só nos resta, meus amigos, ter esse mestre em nossas mentes, inspirado nesses exemplos, nos esforçar. Ainda é difícil para nós, mas se a gente lembrar dele, dessa luz forte que brilha, que brilhou para Paulo de Tarso nas portas de Damasco. Paulo, né? Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se a gente lembrar dessa luz, a gente vai ter a certeza de que vale a pena usar todas as nossas forças para segui-lo, para conformar as nossas atitudes com os seus ensinamentos. Nós vamos ter uma força maior. Quando lembrarmos que ele teve sofrimentos muito maiores, sem dever nada, nós ficaremos mais fortes para vencer, superar os nossos sofrimentos e perdoar aqueles que são causas destes sofrimentos. E amar os nossos inimigos. E como a lição de Jesus pode ser
analisada sob diversas perspectivas, nós não conseguimos abranger todas. Eu quero deixar aqui também uma frase do poeta Khalil Gibran. Nós analisamos aqui o amar os vossos inimigos, a relação nossa com o nosso próximo, que é o momento de convivência num planeta de provas e expiações. Precisamos muito melhorar os nossos relacionamentos. E sem amor e sem perdão, não sairemos do lugar. Jamais a violência, a maldade, foi vencida pela violência ou pela própria maldade. A treva jamais foi vencida pela treva, mas sim pela luz. É este o convite de Jesus, que acendamos uma luz na treva e não nos encolhemos na treva. Acendemos a luz através do amor, através da retribuição, de tudo, sempre com o bem. E aqui, uma frase de Khalil Gibran que nos mostra esse ensinamento de Cristo, numa perspectiva da relação de nós com nós mesmos. O poeta diz: e disse o divino, ame o seu inimigo. E eu obedeci, e amei a mim mesmo. Com essas palavras de Khalil Gibran, eu convido para que analisemos também os inimigos que temos em nós, as imperfeições que trazemos, o orgulho, o egoísmo que está na raiz de todos os nossos vícios, como nos diz os espíritos da codificação, e que busquemos amar esses inimigos no sentido de domá-los, de não ser tomados por eles, mas de ajustá-los, de comandá-los, sem nos deixar levar pelos instintos, fazendo a relação de que esses nossos inimigos internos são os mesmos que nos trazem os inimigos externos. Porque se já fôssemos bons, se não tivéssemos imperfeições, os espíritos ou as almas que nos cercassem seriam já de um outro nível evolutivo, seriam já aquelas que nós queremos encontrar no caminho de flores, para caminhar rumo ao infinito, nos animando, nos fortalecendo, fluindo nessa energia maravilhosa do amor. Que esse amor do Mestre Jesus, que sempre está a nos envolver, consiga nos penetrar e nos modificar. Que os exemplos de Jesus sempre consigam nos convencer a caminhar, a dar mais um passo na direção da nossa evolução espiritual. Que a paz do Mestre Jesus, a frase que ele nos trouxe, paz seja convosco, esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Obrigada, contemporâneos de reencarnação, por estarmos aqui crescendo juntos. Que consigamos amar uns aos outros como Ele nos tem amado. Muita paz.